Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Porque verdadeiramente nós percebemos que o Senhor, Ele tem nos dado muitas oportunidades, né? Então, o meu coração, o meu desejo é que nós possamos, né, verdadeiramente estar gratos, né? Porque o Senhor, Ele nos concedeu mais um dia. Ele nos concedeu mais uma oportunidade de estar propagando a sua palavra, de estar propagando a sua necessidade. E isso, irmãos, é uma percepção que nós precisamos ter. Nós precisamos ganhar vida e perceber que, graças a Deus, o Senhor tem nos dado muitas oportunidades. O Senhor tem nos dado muitas ferramentas para que o seu serviço, para que a sua economia, ela tenha um curso nessa terra. E o nosso desfrute hoje é sobre o livro na minha mão, e o livro é A Glória da Nova Aliança. Irmãos, a nova aliança, ela tem uma glória, né? A nova aliança, ela não é a antiga aliança. Essa glória da nova aliança é uma glória diferente, porque é uma glória que diz respeito ao próprio Senhor Jesus. E nesse início desse desfrute desse livro, já foi, né, compartilhado a mensagem 1, a mensagem 2, e hoje nós chegamos na mensagem 3. A mensagem 1 é o único ministério. A mensagem 2, a única linha ministerial 1. E hoje nós chegamos na terceira lição, na terceira mensagem, a linha ministerial 2. Mas, irmãos, antes de entrarmos propriamente nessa lição, nessa mensagem, eu gostaria de começar em Gênesis. Em Gênesis nos dá uma porção, nos dá um princípio, e esse princípio, ele permeia toda a Bíblia. E aí nós vamos então em Gênesis 2:8. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua revelação, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade. E aqui, irmãos, em Gênesis 2:8, é uma passagem que nós já conhecemos. Mas aqui, irmãos, nós precisamos nos esvaziar para que nós possamos, né, a todo momento, nós ganharmos luz no que o Senhor deseja falar ao nosso coração, no seu propósito. E aqui em Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Irmãos, aqui nós temos que perceber que o Senhor, Ele, no início do seu plano, na recriação de Deus, porque aqui nós estamos na recriação de Deus, Deus, ele perdeu o inimigo, ele danificou a obra de Deus, ele danificou esse homem, mas aqui o Senhor, Deus, ele começa um processo de restauração. E ali nesse jardim, o Senhor plantou uma árvore, né? O Senhor dispôs ali, colocou à disposição do homem uma árvore do conhecimento e uma árvore da vida. Irmãos, essa árvore do conhecimento não foi ali uma armadilha que o Senhor quis fazer para o homem. Essa árvore do conhecimento, ela representa a rebelião de Satanás. Essa árvore, ela se fez ali, ela se colocou. Mas, como nós temos um Deus de livre-arbítrio, então essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está ali. Mas, irmãos, nós precisamos perceber que ali há uma árvore da vida. E ali, irmãos, também sai um rio. Esse rio, ele sai e ele se divide. Ele permeia toda a terra. Então, irmãos,
nessa mensagem, né, na linha ministerial, né, a glória do ministério da nova aliança. Esse ministério, ele tem uma glória. Esse ministério, irmãos, ele é o único ministério, né? Nós estamos hoje, né, na nova aliança. E essa nova aliança, ela só tem um ministério. Mas esse ministério, ele tem uma linha, né? Porque a gente percebe que Deus, desde o princípio, Deus tem uma linha. Deus tem uma linha que diz respeito à salvação. Deus tem uma linha que diz respeito ao seu plano, ao seu propósito. E hoje, né, nessa nova aliança, nesse único ministério, Deus também tem uma linha. E aqui nós já falamos da linha ministerial 1 e hoje nós vamos entrar na linha ministerial 2. Irmãos, e essa nova aliança, ela começa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abre a nova aliança. Ele abre essa linha de um único ministério. Então, irmãos, essa glória do ministério da nova aliança, ela começa e ela começa muito bem. Vamos ver aqui como começa essa linha. Essa linha começa com o próprio Senhor Jesus, em João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui que essa nova aliança, né, essa única linha ministerial que agora nós estamos nela, ela começa aqui com o próprio Senhor Jesus, né? E aqui nós vemos o ministério terrenal do Senhor Jesus. Cristo, ele inicia o seu ministério, né? E ali ele chama algumas pessoas e ele passa por um processo com essas pessoas e aí, irmãos, ele cumpre toda a lei, né? O Senhor Jesus, em vários momentos, ele não nos diz que a lei é ruim. A lei é boa, né? Mas, no que diz respeito ao homem cumprir essa lei, o homem não consegue. Por quê? O que nós vamos ver aqui agora é um tesouro. A glória do ministério da nova aliança. A antiga aliança, irmãos, ela tinha uma glória. Se nós formos ver, a antiga aliança, ela tinha uma glória, mas qual é a diferença da glória da antiga aliança e da glória da nova aliança? Irmãos, tem uma total diferença. Mas então Cristo, ele inicia o seu ministério, ele cumpre toda a lei, ele faz a vontade de Deus, ele cumpre cabalmente o seu ministério, né? O ministério do Senhor Jesus, né? Ele vem ali e aí ele começa a dispensar vida, ele começa ali a aperfeiçoar alguns, né? Mas aí, irmãos, aqui o ponto da mensagem não é propriamente dito o ministério do Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos pegar um princípio para que nós percebamos a linha, né? Qual o modelo que o Senhor nos deixou. Então, aqui no seu ministério terrenal, o Senhor Jesus, ele passa pela morte e pela ressurreição. E aí, irmão, quando o Senhor, ele passa por esse processo, o Senhor, ele foi processado, né? Ele fez a vontade do Pai. Então, ele passa por esse processo de morte e ressurreição. E quando o Senhor, ele termina a sua obra, irmãos, ele gera a igreja, né? Então, o propósito de Deus foi gerar a igreja. E o que significa igreja? A igreja, irmãos, é a multiforme sabedoria de Deus, né? E aí, quando a gente olha, né, para o princípio da rebelião, quando ali houve a rebelião, a gente percebe claramente, irmãos, que Deus, ele podia tratar com o inimigo simplesmente com o seu fôlego. O Senhor podia simplesmente eliminar o inimigo ali, né? Pela sua voz, pelo seu desejo ali, mas, irmãos, o Senhor, ele tem um processo.
o Senhor ele tem um plano e ele vai tratar com o inimigo pela multiforme sabedoria de Deus. Então, irmãos, graças a Deus nós estamos na realidade dessa multiforme sabedoria de Deus. E isso é uma questão que nós precisamos valorizar. E aí, irmãos, a gente começa aqui agora, o Senhor vem e ele começa esse ministério, e aí vamos ver aqui, irmãos, assim, como o Senhor começa esse ministério, com que conteúdo, o que é a Constituição, E aqui em João 1, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, nesse cenário aqui, irmãos, é com essa realidade que o Senhor ele começa o seu ministério. E aí ele arregimenta alguns, ele convoca alguns, ele capacita alguns, e essas pessoas ali, elas passam por um processo, e aí vão crescendo em vida, vão ganhando revelação, e aí começamos aqui, irmãos, a primeira linha ministerial, a gente começa com os apóstolos, os apóstolos ali recebendo uma visão, recebendo um comissionamento, recebendo um encargo. Então ali a gente começa com esses apóstolos. Então vamos ver, irmãos, como é esse começo, porque esse ministério é o ministério da glória. Então, irmãos, não é qualquer ministério. E essa glória, igual eu falei há pouco, essa glória, ela é diferente da antiga glória, porque na antiga aliança, irmãos, tinha uma glória, mas agora tem uma outra glória. E aí nós vamos ver alguns aspectos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, e aqui, quando a gente começa, aqui com os apóstolos, a gente começa aqui em Atos 1, de 1 a 5, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui é Lucas, Lucas, falando. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Então, irmãos, aqui a gente vê que o Senhor, mesmo depois de ter aperfeiçoado aqueles, ele aparece novamente aqui, e aí fala novamente para esses irmãos ali que estavam sendo aperfeiçoados, assim, abre novamente o mistério de Deus, e aí ele mostra as coisas concernentes ao reino. E aqui, prosseguindo, irmãos, no versículo 8, aí ele fala para esses irmãos aqui aguardarem, por quê? Porque no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui, irmãos, a gente pode perceber que aqui é um resumo de Atos, porque aqui a gente percebe os apóstolos, recebendo um poder, e aqui, irmão, eles vão ser as testemunhas de Cristo até os confins, até os confins da terra. Então aqui a gente percebe que eles vão começar a sua caminhada aqui, irmãos, mas o que o Senhor os constituiu, a realidade que o Senhor passou para eles, isso é o que vai acompanhar eles até os confins da terra, e vai dar a estes condições de executar o seu encargo, executar o seu ministério. Senhor Jesus, prosseguindo aqui em Atos, irmãos, prosseguindo aqui nessa linha de um começo e um excelente começo, nós vamos aqui para Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, aqui é a questão da unidade, da união,
né, da unanimidade. Irmãos, nós, para expressarmos, né, um corpo, para expressarmos uma realidade, aqui eles estavam reunidos, porque assim o Senhor disse que assim eles teriam que fazer. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor Jesus. E aí, irmãos, nessa linha, né, quando nós estamos sensíveis ao Espírito, né, o Senhor, Ele tem propósito no que Ele está nos falando. Ele tem propósito no que Ele está nos comissionando. E se nós percebermos, se nós ficarmos, né, sensíveis ao que o Espírito está dizendo, irmão, vai acontecer algo. Aqui não foi diferente. E aí eles ali, né, começam a praticar o que o Senhor, né, falou para eles fazer, e eles ali juntos, unânimes, em oração. E aí o que acontece? Vamos ver o que acontece. Ainda nesse capítulo 2, no versículo 17. E acontecerá, irmãos, e acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui é um acontecimento que diz respeito, né? Diz respeito ao comissionamento que o Senhor deu para estes, né? Então, hoje, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós percebermos a linha, irmãos, vai acontecer alguma coisa, porque a palavra nos garante isso. Mas eles prosseguiram e continuou acontecendo. Aqui no versículo 21, continuou acontecendo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, hoje, se nós, né, tomarmos posse do invocar o nome do Senhor, em realidade, irmãos, percebendo tudo o que o Senhor é, irmãos, nós seremos salvos hoje. Seremos salvos de situações, seremos salvos da nossa pessoa, seremos salvos. É isso que o Senhor nos falou e é isso que a palavra nos confirma aqui. Irmãos, e aqui a gente passa pelo ministério dos apóstolos e agora, né, o Senhor começa a preparar, né, começa a preparar uma outra pessoa. Ele começa a preparar aqui Paulo. E Paulo é um vaso escolhido por Deus. E aí, irmãos, a gente vê aqui em Atos, né, Atos 9, né, como foi esse início de Paulo. 9:1. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, o Senhor, né, ele começa a preparar Paulo, e Paulo ali é um vaso escolhido, né, e aí o Senhor, ele não olha, né, assim, o que Paulo tem. O Senhor, ele pega um vaso, irmãos, para encher esse vaso, e aí ele tira tudo que esse vaso tem. E aqui com Paulo não foi diferente. Quando a gente vê aqui em Filipenses 3:10, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Filipenses 3:10, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. 3, de 4 a 10. Aqui, irmãos, Paulo, ele percebendo quem era a sua pessoa, né, a sua constituição antiga, aí ele fala, Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Já quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, ó Senhor Jesus, mas tenho mais de Deus. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente percebe que esse rio que sai lá de Gênesis, esse rio que sai do trono de Deus, ele pega este. Ele pega este e começa, né? Paulo, ele perdeu, mas na verdade, irmãos, é esse rio, é a glória de Deus que passa e tira tudo o que não diz respeito à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, para a gente ganhar um pouco de tempo, né, Paulo, ele recebe, né, uma visão, ele recebe uma revelação, ele recebe o encargo e isso se torna claro para ele, né, irmãos? Nós não podemos fazer nada, irmãos, sem visão, né? Pode um cego guiar outro? Então, irmãos, o Senhor, ele tem nos falado, né? Ele tem nos dado esse cuidado. O Senhor, ele nos dá uma visão. Ele nos dá o encargo e nós precisamos ser fiel com o nosso comissionamento. Isso é o que o Senhor espera. Isso é o desejo do coração de Deus. E fazendo assim, nós vamos conseguir, né, contribuir com Deus na sua economia aqui na terra. E aí Paulo passa por essa primeira viagem, Paulo, né, e ali ele tem muitas dificuldades, ele tem, né, prisões, ele tem açoites, ele, né, irmãos, e aqui a gente vê toda aquela esfera. Mas o que, né, o que diferencia, meu? Por que esse ministério da nova aliança, ele é poderoso? Porque esse ministério, ele tem uma glória, irmãos. E aí, quando a gente vê a glória do ministério do Antigo Testamento, irmãos, ali quando Moisés estava conduzindo o povo, e Moisés tinha ali, né, tinha comunhão com Deus, e aí quando ele vinha falar com o povo, a sua face, irmãos, a sua face brilhava, a glória de Deus brilhava. Mas, irmãos, essa glória, ela se desvanecia. Por quê? Essa glória, irmãos, ela estava fora, mas aqui no ministério, né, no novo ministério, no ministério neotestamentário, aqui, irmãos, a glória é outra, e a gente vai perceber, e isso faz toda a diferença. Então, Paulo aqui, por mais que ele tenha muitas dificuldades, né, na sua primeira viagem, e na sua segunda viagem, irmãos, quando... Aqui tem um ponto interessante, a questão, olha o que é a vida, né, irmãos? A vida, ela tira tudo o que não é da vontade de Deus. Senhor Jesus, quando a gente vê aqui, irmãozinho, em Atos, né, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Atos, irmãos, tem muita preciosidade, né? Então, se a gente for entrar muito aqui, a gente vai perder, né, muito tempo e o vídeo precisa ter um tempo. Mas quando a gente vai aqui para Atos 15... Senhor Jesus. Atos 15, ó Senhor Jesus, 15:36. Aqui, irmãos, Paulo inicia a sua segunda viagem, né? E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Na primeira viagem, Paulo sai ali e estabelece as igrejas, né? Constitui as igrejas ali. Mas aqui, irmãos, tem uma riqueza, né? Ele constitui, mas ele volta a visitar essas igrejas, porque ele vai ali ter comunhão com esses irmãos. Ele vai ali, né, para ver como esses irmãos estão, para, sabe, edificar, para dar mais constituição para esses irmãos, para fazer, olha, vamos lá, a linha é essa, vamos seguir, né, não desfaleça. E aí a gente vê aqui a segunda viagem de Paulo também, né, teve muitas dificuldades, e aqui teve um ponto, irmãos, que nós temos que ganhar vida. E aqui, Barnabé,
queria levar João Marcos. Mas Paulo não achava justo levar João Marcos, porque na primeira viagem, João Marcos ali num dado momento, ele entra nessa primeira viagem e ele começa a contribuir com Paulo, mas irmãos, ele desistiu, a experiência dele, a vida dele, não conseguiu, e ele desistiu, e aqui Paulo fala, não, eu não vou levar isso. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui, o ponto é o seguinte, ali teve uma desavença, Ali teve, entre aspas, uma divisão entre eles, vamos colocar assim, mas a gente percebe que não vai ser isso. E ali, Paulo então escolhe Silas e Barnabé vai com João Marcos. Mas então, aqui, irmãos, perceba o quanto a revelação, o quanto a vida estava abundante. Aqui, irmãos, a vida, o fluir da vida, não deixou divisão nenhuma. Aqui eles estavam claros do encargo. Então, assim, você vai por aí que eu vou por aqui. Vamos gerar vida, não vamos perder tempo com não, eu concordo com isso, eu não concordo com isso. Irmãos, não é isso. E hoje, na vida normal da igreja, irmãos, nós não podemos deixar, irmãos, que algumas diferenças, essas coisas precisam estar debaixo do nosso comissionamento. Porque isso é o que o Senhor conta, a minha porção, eu preciso trabalhar essa porção. E aqui, irmãos, um ponto, que, para resumir esse ministério de Paulo, porque Paulo ele vem dar conteúdo para esse ministério da nova aliança, Paulo com as suas epístolas, com toda a sua revelação que ele teve de Deus mesmo, então ele vem dar conteúdo para isso aqui, irmãos, para essa linha. E aí, irmãos, Paulo, o resumo do ministério dele foi, ele teve revelação, ele teve uma revelação muito grande, ele teve um chamado que alinhou todo o seu curso, e ele teve ali, irmãos, e quando ele ganha isso, irmãos, ele gera 3 proveitosas viagens, Ele gera as viagens ali, essas viagens e tal, mas ali sempre tendo prisões, açoites, o inimigo tentando barrar esse fluir, e ali o fluir desvia. Então a gente vê esse rio, irmãos, esse rio que saiu do trono de Deus, irmãos, nada, irmãos, nada vai parar o curso desse rio. Esse rio saiu, irmãos, e esse rio vai chegar em algum lugar, e nós vamos perceber, pelo que a palavra diz, aonde esse rio vai chegar. Esse rio permeia, ele se divide em 4 braços, e ele tem os materiais que precisa para suprir a necessidade. Nesse curso desse rio tem os materiais, esse rio ele carrega em si uns materiais. Senhor Jesus. Então, irmãos, Paulo aqui em prisões, E aí, aqui às vezes o inimigo possa pensar, em vários momentos o inimigo pensa que ele está conseguindo, barrar, a linha de Deus, barrar o plano de Deus, mas aqui o inimigo se engana, irmãos, porque aqui quando Paulo estava, em prisão, aqui o que ele gerou, irmão? Ele gerou um ministério, um ministério que é considerado o coração da Bíblia. Ele gera aqui o ministério epistolar, irmãos. E aí nós temos aqui Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, irmãos, quando, o inimigo ele coloca circunstância, ele tenta nos barrar, aí nós vamos gerar o coração da Bíblia, nós vamos gerar o coração de Deus, o encargo de Deus. Então, irmãos, esse fluir, ele não vai parar, irmãos, nada pode impedir o fluir de Deus, porque Deus, ele iniciou boa obra em nós, e ele vai completar, irmãos, o Senhor já começou boa obra em nós, ele vai completar. E aí, por fim, irmãos, aqui nós vemos o martírio, Paulo aqui, ele prossegue no seu ministério, mas por fim ele é martirizado. E agora? Agora o inimigo pensa que, obteve um sucesso? Irmãos, agora que nós estamos hoje, nós estamos no ápice da revelação, do ministério da nova aliança. E aqui agora nós vamos para João. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João 21, ó Senhor Jesus, graças a Deus, ó Senhor Jesus. João 21, 18 a 22. Irmãos, aqui, em verdade te digo, que quando eras mais moço, aqui, irmãos, é um compartilhar ali, é quando o Senhor Jesus, caminhando com Pedro, diz a qual gênero de morte ele deveria passar e tal. Então, Jesus tendo essa comunhão aqui com Pedro, ele revela a João aqui. Então, é isso que a revelação aqui é essa. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu
cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ou ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Esse, que é o apóstolo João aqui, ele perguntando aquela situação. Mas, Pedro vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Porque o Senhor estava ali tratando com Pedro, e Pedro viu João, e aí ele volta para João: e Senhor, e quanto a esse? Qual o gênero dele? O Senhor está dizendo a meu respeito, mas e quanto a esse? O Senhor responde: respondeu-lhe Jesus: se eu quero, ó Senhor Jesus, que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Senhor Jesus, irmãos, nós temos que estar claro do nosso comissionamento. E quanto a este? Irmãos, não diz respeito, E quanto a este? Irmãos, nós não podemos tirar a nossa visão do que o Senhor está nos falando, Se o Senhor está dizendo, para mim, eu preciso estar apercebido, irmãos, está concentrado nessa linha, porque e quanto a estes, irmão, quanto a estes o Senhor sabe, E aí o Senhor respondeu para ele: segue-me, segue-me, faça isso, eu estou dizendo para você fazer isso. E aí, irmãos, nós vemos aqui, uma palavra muito rica, e aqui nós vamos voltar agora, irmãos, para a gente finalizar aqui o Evangelho de João. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos para João 4:23. Senhor Jesus. E aqui, irmãos, o processo é o mesmo. Aqui nós percebemos aqui, esse fluir, os apóstolos aqui nesse fluir, irmãos, e sempre, irmãos, se nós estivermos nesse fluir, irmãos, sempre vai acontecer algo, porque o plano do Senhor diz respeito, a uma realidade. E aqui em João 4:23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós estamos aqui na linha ministerial, Esse ministério da nova aliança, ele tem uma linha, e vem a hora, e já chegou. Irmãos, nós não podemos mais esperar, irmãos, que algo de revelação, mais do que nós já ganhamos, irmão, nós não vamos ter mais revelação de que essa, irmão, nós temos que entrar nesse fluir, irmãos, e acontecerá, irmãos, é hoje, irmãos, e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor, o Pai, em espírito e em verdade, irmãos. Então, hoje, irmãos, nós precisamos a linha desse ministério, irmãos, a centralidade desse ministério, irmãos, é o Espírito, irmãos. Aqui a gente percebe claramente que o desejo do Senhor, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, não vai passar disso. E aí, quando a gente volta aqui, irmãos, para a gente finalizar a mensagem, quando a gente volta lá em Apocalipse, lá a gente vê uma árvore, A gente vê, nessa ordem, a gente vê uma árvore e a gente vê um rio que começa a fluir. Então isso nós precisamos ganhar revelação. Lá a árvore diz respeito a Deus, É a árvore da vida, irmãos. E nessa vida, Deus é luz. Nessa árvore só tem vida. Essa não é uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa árvore é um caminho paralelo. Deus nos gerou, irmãos, uma árvore da vida. E essa árvore da vida, irmãos, ela nos alinha no caminho estreito. Nós não podemos viver num caminho, largo, irmãos, porque a gente vai ser disperso por muitas distrações, que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está aí para nos distrair. Ela está ali como uma sombra, ela está ali, querendo, irmãos, assim, atrapalhar, atrasar o plano de Deus. E aí nós vemos, então, uma árvore e nós vemos um rio saindo. E aonde esse rio chega, irmãos? Vamos ver?
aonde esse rio chega? Será se esse rio chega em algum lugar? Será se essa árvore aqui, ela está ali em Gênesis somente? Ou essa árvore e esse rio nós vamos encontrar ele em algum outro lugar? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, irmãos, pela palavra, porque a palavra ela tem nos mantido numa linha. E aqui, irmãos, quando nós chegamos em Apocalipse 22, né, lá nós tínhamos uma árvore e um rio. Irmãos, e aqui é interessante perceber, irmãos, que aqui, né, aqui muda a ordem. Aqui muda a ordem. Lá era uma árvore e um rio que saía. E aqui, irmãos, o rio chega e a árvore já está lá. Então, mostrando que, né, Deus é o princípio, é o alfa, né, o princípio e o fim. E esse rio é o meio, irmãos, é o meio. O rio começou a fluir, né, o Espírito começa a fluir a partir de Deus mesmo. E esse rio agora fluindo, né, passando e seguindo o seu curso, porque nada pode barrar esse ministério, porque é do Espírito e da vida. Agora esse rio, ele chega lá e lá tem uma árvore. Ó Senhor Jesus, aqui a gente pode ver muito claramente isso, né, irmãos? Em Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio. Lá era a árvore em primeiro, aqui é o rio. Mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Então, irmãos, essa árvore que sai, esse rio que sai, ele chega, né? E aqui, irmãos, vamos finalizar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aqui nós vamos finalizar, irmãos, com a porção que nós temos que conservar, né? Nós temos que conservar, Senhor Jesus. Apocalipse 3, 8, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor conhece. Conheço as tuas obras, eis que te ponho posto diante de ti, eis que te ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui, nós temos aqui, irmão, uma porta aberta. Irmãos, por que nada pode barrar esse Espírito? Porque esse Espírito, irmãos, é uma porta aberta, irmãos. Ninguém, nada pode barrar esse Espírito fluindo. Ninguém pode barrar. Esse rio sai e esse rio chega. Essa árvore está e essa árvore está. Então, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, irmãos, é uma linha que nós precisamos ter muita claridade, porque essa porta ela nos foi aberta e ninguém pode fechar. E aqui no 10 e no 11, Apocalipse 3, 10 e 11. Por quê? Porque guardastes a minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, então aqui o que nós guardamos, irmãos? Né? Nós guardamos a palavra, né? Hoje nós temos guardado a palavra, irmãos. Hoje nós temos, né, guardado, irmão, guardado, né? A palavra é uma coisa que nós temos que, né, irmãos, né, tá sempre na comunhão. A palavra e o nome, Senhor Jesus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito, irmãos. Então, se nós seguirmos essa linha, a única linha, irmãos, é essa, é o Espírito, é o fluir desse rio. E aqui, irmãos, quando nós chegamos em Apocalipse 22, Senhor Jesus, 22, 13, Senhor Jesus. Aqui nós vamos ver o fim, Senhor Jesus, 22, 13. Aqui o Senhor fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Senhor Jesus. E aqui nós percebemos, irmão, que o Senhor é o princípio e o fim. Mas, na verdade, irmão, a matemática de Deus, a lógica de Deus, ela sai do entendimento, né, do conhecimento do mundo. Aqui, quando o Senhor, né, fala que Ele é o princípio e o fim, irmãos, esse fim, na verdade,
é o começo de todas as coisas. Percebe, irmãos? É que o Senhor, Ele conclui, né? Ele conclui a sua obra, Ele conclui o seu plano, né? Graças ao Senhor, irmãos, que nós estamos nesse fluir da vida, irmãos. Nós estamos nessa única linha ministerial, espírito e vida, irmãos. E nós temos pouca força, mas o Senhor, irmão, Ele está nos guardando, né? Porque nós temos preservado a palavra e o nome do Senhor, irmãos, que nós possamos perseverar nisso, irmãos. Graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor, né, tem nos dado a oportunidade de estar ouvindo a palavra, né, estar nos aperfeiçoando, e o que o Senhor possa, né, irmão, o Senhor vai continuar, irmão, que nós possamos entrar nesse fluir, irmão. Nós não devemos ficar fora desse fluir, irmãos, que o Senhor nos mantenha pela sua graça e pela sua misericórdia. Jesus é o nosso Senhor. Amém.